O irmão abriu o culto falando de paz, né? De uma paz, a verdadeira paz. Depois nós cantamos aqui sobre ser satisfeito nessa paz. O que a gente vai falar é sobre isso hoje. Deus já está nos conduzindo para uma direção. Hoje nós vamos falar sobre a plena satisfação em Deus. O livro de Colossenses é o livro que nós estamos estudando. Hoje nós vamos estudar 2 versículos. Se abrir aqui, porque eu já nem sei mais. Ah, está aqui. Muito bom. Nós vamos começar o nosso estudo com uma introdução falando sobre a suficiência de Cristo. Ou seja, sobre viver a plenitude daquilo que Deus nos deu, essa paz. Deixa eu ler um texto aqui e fazer uma pergunta para vocês. Está lá em Abacuque. Quem quiser abrir lá no último texto de Abacuque. Quem sabe onde está Abacuque? Quase o finalzinho da Bíblia, certo? Temos aí Zacarias. Um pouquinho para trás temos Ageu. Depois temos Sofonias. E agora temos Abacuque. Olha o que Abacuque vai dizer aqui. Quero introduzir com isso para a gente entrar no nosso sermão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre estar na igreja, sobre servir na igreja, sobre frequentar a igreja e nisso sentir satisfação. Antes da gente ler Abacuque, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que acordou nessa manhã ou ficou pensando a semana inteira? Nossa, não vejo a hora de que chega domingo, eu quero estar com os irmãos, eu quero vir à igreja. Você sente prazer em estar aqui? Alegria? Você ansiava por esse dia? Isso é verdade na sua vida? Você queria isso mesmo? Você sente satisfação em Deus? Em vir para a igreja e estar inserido, enxertado no corpo de Cristo? Na verdade, ninguém foi trazido aqui por vontade própria. Eu e você só estamos aqui porque Deus quer. Jesus disse assim, só vem a mim aqueles a quem o Pai enviar. Então não adianta alguém que o Pai não enviou querer ir até Cristo, porque ele nunca vai alcançar Cristo. Porque só vai a Cristo aqueles a quem o Pai envia. E isso faz nos refletir de que se eu estou aqui, se você está aqui, se nós fazemos parte do corpo de Cristo, foi porque o Pai nos enviou a Cristo. Ninguém aqui um dia diz, eu vou até Jesus. Porque a Bíblia diz que ninguém busca Deus. Mas esse desejo de estarmos agora reunidos como igreja, de estarmos juntos, de querer fazer parte do corpo de Cristo, é um desejo, é uma vontade que não vem de nós, vem do próprio Deus em nós. E isso deve gerar na gente satisfação. A gente acabou de cantar 3 hinos aqui, e os 3 hinos demonstram aí satisfação em Deus, até mesmo na tribulação, que foi o último hino que a gente cantou agora. O irmão abriu o culto falando sobre uma paz que Deus nos entregou. Nós vamos falar sobre essa paz hoje também. Olha o que Abacuque diz aqui no verso 17 até o finalzinho, lá no 19. É conhecido, todo mundo conhece isso aqui, até uma música. Diz assim, mesmo que não florescendo a figueira, capítulo 3, verso 17, perdão. Senão vocês não acham. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os de servo, faz-me andar em lugares altos. Está aí. Abacuque está, nessa oração, expressando plena satisfação em Deus. Ele está dizendo no popular, mesmo que não tenha mais nada, acabou. Eu olho para trás, para frente, para os lados, eu exultarei no Deus da minha salvação. Porque a satisfação de Abacuque está no Deus da salvação dele. A igreja hoje, a igreja do século XXI, essa é a nossa igreja também, ela tem sido muito atacada, muito ofendida por uma ideia de que a igreja deve ser um lugar
onde eu me sinta bem, onde eu encontre paz e alegria. É assim que as pessoas vêm à igreja, hein? A gente olha a igreja como sendo algo, uma instituição religiosa, um local onde eu me sinta confortado pela palavra de Deus, que eu me sinta bem ao lado das pessoas. Alguns até colocam ela como sendo a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. E isso não está certo. Porque nós não estamos olhando para Deus quando nós definimos este momento de estarmos juntos dessa forma. Porque se nós estamos olhando para um conforto, se nós estamos olhando para uma alegria que está condicionada a mim, a você, a pessoa que está do seu lado, ou a este momento, uma hora eu e você vai falhar uns com os outros. E aí o que vai acontecer? Nós vamos se levantar uns contra os outros e começar a apontar, e começar a dizer, e começar a mandar mensagens, e começar a anunciar para o mundo, como as igrejas têm feito aí. Eu sento numa mesa lá no QK e o que eu mais ouço é: não, mas vocês são divididos entre vocês mesmos. Eu vejo crente falando mal de crente. Eu vejo crente dizendo: não, naquela igreja é assim, 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 assado. As pessoas são hipócritas, elas falam, mas não fazem. A igreja, ela é hipócrita. A igreja não reage. A igreja não faz. As pessoas da igreja não fazem. Porque simplesmente estão olhando para as pessoas. A satisfação das pessoas não está em Deus. A satisfação das pessoas está no que elas estão procurando dentro da igreja. E gostam muito de usar uma palavra, essa palavrinha hipócrita, mas na verdade as pessoas nem sabem o que significa ela. Quem é que sabe me dizer o que é hipócrita? Menos o Glauber. Menos o irmão Glauber, quem sabe me dizer o que é hipócrita? A minha esposa falou que sabe. Vamos ver se a definição dela para hipócrita. O que é hipócrita, meu amor? É ser uma pessoa falsa e mentirosa. Isso é uma... Glauber. Não sei. Hipócrita. O Glauber vai nos dizer o que significa a palavra em si. Ator. A palavra hipócrita é ator. Quando eu digo, aquela pessoa é hipócrita, ou a igreja é hipócrita, nós estamos dizendo que aquela igreja é um ator, ou aquela pessoa é um ator. O que a minha esposa falou são qualidades do hipócrita, né? Na verdade, as pessoas estão usando essa palavra sem saber o que ela significa, mas na verdade, sabe o que quer dizer essa palavra? Mentiroso. Então não vamos mais usar a palavra hipócrita. Eu falei isso pro pessoal. Por que você está usando essa palavra hipócrita? Por que você não chama logo de mentiroso? Porque a palavra hipocrisia significa mentira. Só que eu dizer assim, aquele irmão é mentiroso é algo muito grave. Ou aquela pessoa é hipócrita, aquela pessoa é mentirosa, a hipócrita é mentirosa, é algo muito grave porque a mentira na Bíblia ela é bem explícita, né? Quem mente é filho do diabo. Mentir é pecado. Então fica algo muito... Pau! Então você não vai chegar para o irmão e dizer, irmão, você é mentiroso. Mas a pessoa falha com você, ou a igreja falha com você, ou as pessoas falham com você, ou acontece alguma coisa e você usa a palavra hipócrita. Mas o que na verdade você está dizendo é que a igreja é mentirosa, as pessoas são mentirosas. Não ficou mais claro? E não ficou até mais grave? Então não ficou terrível da gente ouvir, talvez, olhando para a nossa igreja agora eu jogo para dentro de nós, de sermos apontados como uma igreja hipócrita, ou uma igreja de pessoas hipócritas? Agora que deu para entender que hipocrisia é pura mentira, não fica algo pior, alarmador, né? Nossa, me chamaram de mentiroso, chamaram minha igreja de mentirosa. Peraí, está acontecendo alguma coisa. As pessoas têm a tendência de se levantarem umas com as outras, isso não dentro da igreja, mas também em qualquer lugar, porque na verdade elas estão esperando das pessoas ou estão esperando da situação ou do ambiente onde elas estão. Então, certamente, porque o ambiente, juntos somos melhores. Não, juntos a potencialização do pecado é maior. Então, com certeza, quando estamos juntos, ou juntos de pessoas, e são todas elas pecadoras, em algum momento você vai errar, ou alguém vai errar contra você. E nesse momento, como você vai reagir? De que forma você vai reagir a respeito disso? Abacuque está dizendo que
independente do que acontecesse, ele iria se exultar, ele ia se alegrar. Ele ia se alegrar no Deus da salvação. Abacuque está olhando para a salvação dele. Para ele já não importa mais nada. O que importa é Deus, aquele que o salvou. E é assim que a igreja deve caminhar, olhando para Deus. Ela é uma igreja que é formada de homens e todos os pecadores, mas nós temos que olhar para Deus. O nosso pastor, eu dentro da casa dele, eu sentado com ele comendo, a família dele aqui, ele disse uma coisa que eu acho que eu nunca ouviria de alguém, de um pastor falando. Foi a primeira vez que eu vi, ele falou assim, ó, eu já falei para vocês, ele falando para a família dele, vocês não olhem para mim, não dependam de mim, porque eu vou pecar contra vocês. Então se vocês continuarem a olhar para mim sendo diferente, vocês vão se decepcionar comigo. Falou para os filhos e para a esposa. Pastor, hein? Difícil a gente ouvir um pastor dizer algo assim desse tipo. O que ele estava querendo transmitir? Ele estava querendo transmitir que nós devemos olhar para Jesus, esperar em Cristo, não esperar no homem, ou na ação ou na atitude do homem, porque o homem ele vai errar com você, vai falhar com você. E qual vai ser sua reação quando isso acontecer? Exultarei no Deus da minha salvação ou vamos nos levantar uns com os outros? Eu fiz essa introdução para que a gente entenda aqui agora um texto que nós vamos entrar, que está lá em Colossenses no capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Hoje nós vamos estudar a carta de um missionário. O nome desse missionário é Paulo. Paulo, depois de orar pelos irmãos, depois dele exaltar a Deus pela vida dos irmãos, pedir para que os irmãos fossem cheios do pleno conhecimento de Deus, depois de exaltar a supremacia do Senhor e de apresentar o evangelho do qual ele é ministro, agora a partir do verso 24, ele para até o verso 29, é como se ele escrevesse um relato missionário. Ele está trazendo um relatório missionário para pessoas que ele nem conhece. Ele não conhece os irmãos de Colosso. Então ele para ali agora, nesse momento, no finalzinho do capítulo 1, e ele traz um relatóriozinho missionário. Ele vai dizer o que está acontecendo com ele, como ele está vivendo. O tema do livro de Colossenses é sempre o mesmo, a suficiência de Cristo no viver cristão. Cristo é suficiente na nossa caminhada diária de vida cristã. A mensagem que nós temos para estudar nessa manhã, o tema é esse. Plena satisfação em Deus em meio à adversidade. São 2 versículos só que nós vamos estudar. Colossenses 24 e 25. Vamos ler todos juntos. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Vamos orar e agradecer e pedir ao Senhor que nos dê graça para entender a mensagem dessa manhã. Deus, nessa manhã nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome. Nos perdoa, Senhor, se na nossa vida diária não temos olhado para a tua suficiência, nem para a tua plenitude, entendendo que o Senhor é suficiente e é pleno em nossas vidas. Perdoa se nós temos negligenciado e negado isso, Deus. E nesta manhã nos dê uma consciência muito clara da alegria, da satisfação, do prazer que há em Ti, Senhor, em Ti. Nós te rogamos, Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Paulo está escrevendo para os irmãos de Colosso, um lugar que ele não conhece, de um outro lugar. Paulo está na Itália, Paulo está em Roma, Paulo está preso. Paulo está preso. Essas palavras é de alguém que está preso. É de um missionário que está preso. Vocês nem imaginam o que é estar preso. E talvez até tenham uma ideia de cadeia do que é estar num lugar preso. Só que, como era o lugar onde Paulo estava?
Nós falamos sempre que Paulo estava preso e ele escreveu as cartas da prisão. Hoje nós vamos estudar um pouquinho e aprender um pouquinho sobre aonde Paulo estava antes de entrar para o texto. Aqui temos Colossos. Está aqui, né? E Paulo, ele está aqui, ó. Aqui está um pedacinho da bota, que não abriu toda. Essa aqui é a bota da Itália. A Itália está aqui, Roma está aqui nessa região. Paulo está escrevendo para esses irmãos aqui, ó. Ele não conhece os irmãos daqui. Ele esteve aqui. Aqui ele passou um ministério de mais ou menos 3 anos. Aqui foi onde ele deixou Timóteo e escreveu a sua última carta a Timóteo. 2 Timóteo, Timóteo estava liderando a igreja aqui em Éfeso. Quem esteve aqui em Colossos foi o irmão Epáfras, que depois de pregar o evangelho, plantar uma igreja em Colossos, ele retorna, ele vai visitar Paulo na prisão lá em Roma. E lá ele traz o relato do que está acontecendo em Colossos, de que há irmãos que estão maravilhados com a mensagem do evangelho, que tem a sua esperança firmada naquilo que os espera lá no céu, a vida eterna. Porém, há uma heresia aqui em Colossos, uma mistura de judaísmo com gnosticismo, com misticismo, a ponto de dizer que eles cultuam anjos e cultuam até com os anjos, até uma bancada lá de pessoas que acham que são de um outro nível espiritual. E tudo isso vai gerar no capítulo 2, Paulo vai combater isso diretamente, num legalismo místico, uma coisa muito doida que a gente vai ver, a ponto de dizer, ó, você não pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você tem que andar desse jeito, você não pode andar desse jeito. Nós vamos estudar isso no capítulo 2. Paulo não conhece esses irmãos que estão aqui está Colosso. Essa região toda aqui, ó, se você olhar no mapa hoje, é a atual Turquia. Colossos é uma cidade de Éfeso, e Éfeso hoje é a atual Turquia, local onde o Saião leva as pessoas quando faz as suas viagens. Vai para a Turquia, depois vai para uma outra região, e depois cai para Jerusalém. E Paulo está preso aqui na Itália, está preso aqui em Roma, aqui é o pontinha da bota aqui, Roma está um pouquinho mais aqui para dentro, capital da Itália, hoje como nós conhecemos Roma. E como é que era o local? O nome da prisão onde Paulo está, ficou deixa eu mudar, deixa eu terminar aqui, aí vou colocar assim. Essa aqui é a fachada antiga, hoje já foi renovada, aqui eu não consegui uma foto melhor. Tinha umas outras fotos, mas não estava legal. Chama Prisão Mamertino, ou Mamertino. Ali em cima está escrito que aqui ficaram presos Pedro e Paulo. A tradição católica apostólica romana afirma que Pedro esteve preso com Paulo em Roma e nesse lugar. Porém, isso é a tradição católica apostólica romana que afirma, não é a Bíblia. Essa afirmação da igreja, só para constar, é uma afirmação feita para que eles posteriormente provem, ou provassem, né, que Pedro morreu em Roma e que o corpo dele está lá na Basílica de São Pedro até hoje. Na verdade, não tem, aqueles ossos não são de Pedro, deve ser os ossos dos 15 apóstolos que andaram com Jesus, ossada dos 15 apóstolos. Na verdade é uma loucura, isso é uma ideia da Igreja Católica, juntar relíquias. Então, eles tendem a afirmar que Pedro morreu em Roma para dizer que a ossada dele está lá e ali foi fundada a igreja, onde Pedro morreu e tudo mais. Mas isso a Bíblia não fala a respeito disso. Paulo esteve preso aí sozinho. Essa prisão chama Mamertino, essa é a entrada da prisão. Na verdade, nós vamos ver 2 videozinhos rapidinho. Hoje há uma calçada mais alta, essa é a antiga entrada. Este lugar, essa já é a porta, já depois que foi restaurado. Tá vendo as 2 imagens, uma de Paulo, outra de Pedro. Temos aí. Mas na verdade só Paulo ficou preso ali. Muita gente afirma que foi Pedro, mas os cristãos protestantes só afirmam que foi Paulo. Este lugar, este buraco, e nós vamos ver no videozinho já, esse buraquinho é importante. É por onde Paulo foi introduzido até a masmorra. Nós vamos ver o local onde Paulo ficou. Esse é o local, é que tá dando para ver daí?
Quer que fecha? Apaga a luz aqui um pouquinho, dá para ver? Dá para ver melhor, irmão? Melhorou? Melhorou, né? Esse é um local. O local é baixo e totalmente úmido. Aqui é o local, aquele é o local antigo, esse já é o local reformado. Ali eles fizeram uma imagem. Essa cruz de cabeça para baixo representa Pedro para a Igreja Católica. É o símbolo de Pedro, porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo contra a tradição também. Isso não é bíblico. Eles dão ênfase, a Igreja Católica dá ênfase, muita ênfase a esse lugar, sendo o local, aquela imagem que está ali, é uma imagem onde apóstolo Paulo e apóstolo Pedro, estando juntos ali presos, eles conversando com os guardas, porque ali além de Pedro e Paulo ali ficar ali debaixo do chão, ainda ficava um guarda junto com ele. E ele acorrentado. E conta a história que Pedro também estava junto, a tradição católica, e que de tanto ouvir Pedro falar do evangelho, os soldados se converteram. E ali vai mostrar um momento que está sendo batizado com a água que eles recolheram desse. Porque aí havia 10 centímetros de água, era como se fosse um poçozinho. Então Paulo está num lugar úmido, com 10 centímetros de água a todo momento. Vai haver um momento em que ele pede para que os irmãos o visitem na Bíblia e diz: ó, traz a minha capa que deixei em Troade. É um lugar muito frio esse lugar aí. Aqui uma outra foto já de frente. O local é baixo, a entrada é aqui, ó. Só tem um lugar para entrar por cima, que seria esse lugar aqui. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos, rapidamente, 2 videozinhos, para a gente só ter uma outra ideia. Porque o que eu vou falar é importante, então era legal a gente assistir esses videozinhos. Deixa eu achar aqui o videozinho do irmão. Achei. O irmão fez esse videozinho, tem som, mas o que ele vai falar não é muito... Ah, perdão. Minha família. Carregou rápido, que bom. Se der para ouvir, vai ouvir. Se não der, tudo bem, eu explico para vocês. Não dá para ouvir, né? Não, vocês vão... Ah, Gomem! Perdão. Perdão. Não ouvi, ainda dá pra entender, mas não Ele começa dizendo que... É melhor deixar de lado? Não vou mexer mais. É assim mesmo. Aquele bueiro ali, ó, era o único lugar para poder se entrar aonde Paulo estava preso. Mais tarde construíram aquela escada para que as pessoas tivessem acesso ao local. Pastor, eu conheci esse lugar por causa do pastor Marcos Granconato. Ele comentou sobre isso, que ele tinha ido lá. Eu fui ver um vídeo que ele tinha numa pregação e ele foi lá nesse lugar. E ele tirou foto lá, e ele falou, olha, aquele lugar foi onde supostamente Paulo ficou ali preso, e dali saiu as cartas da prisão, chamadas cartas da prisão. Aí a moça está falando com... Aí, essa imagem é assim mesmo. Aí ela vai descer. Aí está descendo para o lugar. Você viu que ela falou onde eles ficaram, depois ela se corrigiu, onde Paulo ficou. Ninguém acredita que Pedro esteve lá. A Bíblia não diz sobre Pedro. O chão tem água. Você pode reparar que não tem aquela imagem que a gente viu anterior, porque isso aqui foi antes da reforma que fizeram agora, há um tempo atrás. Ele é baixo. Dali Paulo está escrevendo para os irmãos de Colosso também. O irmão Timóteo. Aí ela sobe de novo.
bagunçando aí. Mas ela fez pergunta. Ó. Única entrada e saída que tinha para a prisão. Aí ele vai dizer que ele ficou preso com algemas. Inclusive, se você for no local lá, tem exposto as supostas algemas que prenderam Paulo, outra relíquia também que a igreja guarda. Tá muito frio, que eu tô vendo alguns... Tá, né? Aumenta aqui, Toco, para 24, 25, alguém, por favor. Então... Até aí alguma dúvida? Esse aqui é um outro videozinho que foi feito... Esse é o local. Ó. Na verdade, São Paulo. Isso foi depois da restauração. Tertuliano afirma que esse era um lugar de culto anteriormente, depois virou uma prisão. Essa imagem, ela dá muito crédito a Pedro. É Paulo ali com as mãos abertas, mas quem está batizando e a conversão dos soldados que tiveram ali junto com eles foi Pedro que fez. Mas na verdade Pedro nunca esteve preso aí. A única entrada que tinha e saída. Aí o que ela disse aqui agora é que temos que imaginar que o local é úmido e frio. E dali Paulo escreveu para os irmãos de Colossenses. Legal, né? Aprendemos um pouquinho de história. E dali Paulo escreveu isso daqui, ó. Vamos voltar aqui. Ele escreveu para os irmãos assim, ó. Daquele lugar, que ele está alegre em seus sofrimentos por escrever àqueles irmãos. Nós não vemos Paulo reclamando que está preso. A todo momento que nós vemos é Paulo dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Mas em nenhum momento Paulo está dizendo que ele está amargurado, que ele não deveria estar preso, ou que ele amaldiçoando o lugar, ou o momento, ou falando mal a respeito da sua condição de que ele está preso, ou estava preso. Paulo a todo momento ele diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo, é de Cristo que sou prisioneiro. Olha um texto aqui, olha o que Filipenses vai dizer aqui para nós, ó. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ele entende o porquê que ele está preso. E isso para ele é motivo de alegria. E aos irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, tem pessoas motivadas porque Paulo está preso. Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O maior benefício da igreja foi a prisão de Paulo. Dali saiu as cartas que nós temos hoje, que formam a Bíblia. E agora eu quero entender junto com os irmãos de onde sai essa satisfação. De onde sai essa satisfação de Paulo? Por que Paulo está alegre? Tem esse verso aqui que todo mundo gosta de falar. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo.
Todo mundo conhece isso daí, né? E parece que está dizendo sobre a sua aflição. Quem aqui está passando alguma aflição hoje? Ou tem passado aflições? Sabe de que aflição o texto está falando? De perseguição. Não é do seu probleminha pessoal. Está falando de morte pelo evangelho. Não é da sua dorzinha. É dessas aflições que o texto está falando. É dessas aflições que o Senhor está dizendo. Ó. Vocês, eu estou dizendo, desde o verso 16, ele vai falar sobre perseguição e ele vai entrar num contexto onde ele vai finalizar dizendo, ó, eu estou dizendo essas coisas para que vocês em mim tenham paz. No Senhor tenham paz, essa mesma paz. Por que essa paz? Porque nós fomos perdoados dos nossos pecados. Com Cristo, com Deus nós temos paz mediante a morte de Cristo. Nada pode nos tirar esta paz. Mesmo que as coisas estivessem tudo ao nosso redor, mesmo que os irmãos não olhem para mim, mesmo que a igreja não atenda às minhas necessidades, mesmo que eu esteja passando por algum problema hoje e não estou sendo assistido, isso não deve ser motivo para que eu perca essa paz. Porque a aflição que o Senhor está dizendo não é os irmãos não me assistirem, ou a igreja não me assistir, ou a comunidade cristã, ou o evangelho não sustentar as minhas necessidades, as minhas concupiscências, os meus desejos. O texto não está falando sobre isso, está falando sobre, se eu for perseguido, é para que eu tenha paz. Deus não fundou uma igreja para que a gente somente fosse confortado naquilo que nós desejamos. Eu não quero aqui ser um cara cego, quadrado, e dizer, não, irmão, você está com algum problema na sua vida? Nós devemos te ajudar. Mediante a palavra de Deus, nós apresentamos o Evangelho, apresentamos a resposta para você em Cristo. Eu não vou ignorar isso porque seria loucura. O Evangelho nos foi entregue para que nós primeiro tivéssemos paz com Deus. E logo após isso, fôssemos confortados uns pelos outros. Mas quando isso não acontece, de que forma nós devemos realmente reagir? Paulo, ele está sozinho. Tem pessoas que não foram buscar Paulo, nem foram visitar. Teve gente que abandonou Paulo na prisão. Alguns irmãos foram ter com Paulo só. Epáfras, que é o que evangeliza em Colosso, foi ter com Paulo lá na prisão. Mas nem todas as pessoas foram ter. Há pessoas que andaram com Paulo e abandonaram Paulo. Foram fiéis com Paulo até um certo tempo, depois amaram o presente mundo e abandonaram Paulo. E a gente não vê Paulo se lamentando a respeito disso, ou apontando ou levantando alguma acusação contra os irmãos, dizendo para os irmãos, esses irmãos aí são hipócritas, ó. Então aquela igreja lá que mandou aqueles irmãos são hipócritas. Nós não estamos vendo isso. A igreja é um corpo formado por pessoas, por santos, com o objetivo de adorar a Deus e servir com o propósito de glorificar o cabeça que é Cristo. Esse é o objetivo da igreja. É para isso que nós estamos aqui. Se nós passamos a olhar para as pessoas, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter lutas com nós mesmos e nós vamos começar a olhar para as pessoas de uma outra forma. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus está falando sobre perseguição. Neste mundo vocês terão aflições, perseguição, morte, por causa do Evangelho. Aflições por causa do Evangelho. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós temos a paz que o irmão abriu o culto, dizendo que nós somos salvos no Senhor. E quando eu olho para Paulo, agora escrevendo aqui para os irmãos de Colosso, eu vejo essa plena satisfação em Paulo. Paulo não está se importando com o que está acontecendo ao seu redor, não está preocupado porque ele está preso. O que interessa a ele é expandir o Evangelho, é falar de Jesus, é comunicar o Evangelho também para os irmãos de Colossenses. E ele vai dizer ali no verso 24, vamos voltar agora para o texto. Vou deixar o texto aqui aberto para a gente... Não, está aqui atrás. E ele vai dizer para os irmãos assim: eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. O que Paulo está dizendo? Que mesmo sofrendo, mesmo estando preso naquele lugar que a gente aprendeu hoje, ele está feliz.
Não há motivo para ele murmurar contra ninguém ou contra qualquer outra coisa. Pelo contrário, ele diz que completa no seu próprio corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo que ele sente o privilégio de sofrer pela igreja. O privilégio de passar por sofrimento por causa do evangelho. O privilégio de ter sido privado de muitas coisas, até mesmo da atenção de alguém. Isso não tirou a paz, isso não tirou a alegria dele. Ele se alegra nos seus próprios sofrimentos, por estar escrevendo aos irmãos de Colosso. E ele logo em seguida, no verso seguinte, no 25, ele vai dizer: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por mim, por Deus a mim atribuída de apresentar plenamente a palavra de Deus. Paulo tem consciência muito clara do porquê que ele está sofrendo. Ele tem consciência muito clara do porquê que ele faz parte do corpo de Cristo. Ele tem uma consciência muito clara do porquê ele está aqui. Vamos imaginar que estivéssemos no tempo de Paulo e Paulo está presente no meio da igreja, antes, em Éfeso, no momento em que ele se despede. Ele está inserido no corpo de Cristo, ele está inserido no contexto de igreja, ele faz parte junto com os outros irmãos. Ele tem consciência disso. E isso é importante para ele, de que ele junto com aqueles irmãos estarão no céu, estarão na glória. E isso satisfaz. Isso dá para ele plena satisfação. Não é a situação em volta que o afligiria. E não afligiu. Ele se sentiu muito alegre em escrever aos irmãos. O sofrimento que ele passou não foi um sofrimento que levasse a ele a qualquer momento murmurar. E naquele lugar onde a gente viu. Quem aqui já passou por um lugar parecido com aquele? Longe, né? E por que nós murmuramos tanto, né? Quando nós trabalhávamos era quase... O irmão está dizendo que onde ele trabalhava era bem parecido com o local que a gente viu lá. Só não tinha um guarda e você não estava preso. Tinha um guarda lá? E você se sentia feliz lá, irmão? Eu gostava. O irmão sentia feliz lá. Ele estava alegre lá. O fato é que Paulo está preso e ele está sentindo satisfação, mesmo assim, de estar preso. Ele não tem ninguém. Ele está sozinho, ele está escrevendo, às vezes os irmãos vêm e visitam ele, levam as cartas dele, trazem informações para ele. Há um momento que ele vai pedir para que traga a sua capa, porque ele está sentindo muito frio. A situação em volta de Paulo é terrível. Nós vimos por onde ele entra, e dali quando ele sai para o martírio. Ele não está ali sozinho, tem guardas ainda, eu não entendi a ideia, mas além dele estar lá naquele buraco, que não tinha de onde sair, ainda tinha um guarda lá do lado dele. E nisso tudo, ele sente plena satisfação em Deus. Você sente plena satisfação em Deus pela vida que você está vivendo hoje? Eu não sei como está a sua vida. Deus sabe. Eu não sei que aflições você passa, que lutas você passa, que dificuldades você passa. Mas em tudo você consegue sentir plena satisfação em Deus? Você consegue olhar para a sua vida e para a situação em que você vive, como Paulo, e dizer: ó, eu me alegro. O ministério de Paulo é um, o seu ministério é outro. A aplicação aqui é, no seu ministério, que seja até mesmo de ser marido ou esposa, que também é um ministério, que deve ser levado muito a sério, você é pleno e satisfeito em Deus? Aí a gente vai trazer outras aplicações. No seu trabalho, no seu lar, na convivência com seus amigos, no contexto de conviver com os irmãos, você é satisfeito e pleno? Senhor, eu estou aqui com os meus irmãos hoje. Hoje não está a igreja toda aqui. Hoje não está todo mundo aqui hoje. E talvez eu, que estou trazendo a mensagem, poderia estar abatido, chateado. Puxa, não veio quase ninguém. Quase ninguém para ouvir o que a gente tinha para estudar.
Acho que sabia que era eu, então nem quis vir. Posso pensar desse jeito. Também posso pensar assim, aqueles irmãos não estão nem aí. Talvez nem tenha alegria em vir. Ou talvez houve alguma dificuldade que os impediram de chegar aqui. Eu não sei. E nem vocês sabem. Deus sabe. O fato é que esse contexto poderia me abater. De alguma forma trazer algum pensamento que não fosse ser pleno e satisfeito no Senhor. Mas quando eu cheguei aqui na frente e olhei para vocês, no Espírito, em Deus, eu louvei a Deus. Eu falei, obrigado, Senhor, porque há pessoas que dispuseram desse dia para juntos louvar ao Senhor como igreja. E nisso eu me satisfiz. No Senhor. As nossas lutas, as nossas dificuldades sempre vão ter. Não é as aflições do texto que a gente leu. Porque o texto está ligado muito mais à perseguição e morte por causa do Evangelho. Mas no dia a dia, nós vamos ter decepções com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os irmãos que nos cercam, com as pessoas que nos cercam. E isso não deve tirar a nossa alegria. Pelo contrário, devemos continuar alegres e entender a responsabilidade pela qual nós fomos chamados. O texto de Pedro, 2 Pedro, vai dizer que eu e você fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes do seu reino. Isso não pode tirar a minha alegria de fazer parte do corpo, de estar junto com vocês no culto, de estar junto com vocês num grupo de estudo que agora está acontecendo, de estar em qualquer outro lugar compartilhando a palavra de Deus. O que está acontecendo na igreja do século XXI é que as pessoas agora elas são dodóizinhas. Elas estão num lugar, a igreja não está bem, as pessoas não gostei daqui. Me magoei com fulano ou com ciclano. A igreja me magoou. E se afastam da igreja, se afastam dos irmãos, consequentemente se afastam da palavra de Deus, se afastam do próprio Deus e esquecem que elas foram inseridas no corpo e que também tem uma responsabilidade com esse corpo. Paulo é tirado de um contexto de convívio dos irmãos e é lançado dentro de uma masmorra, para debaixo do chão. Mas ele não perde o seu senso de responsabilidade para com Deus e nem a sua alegria e a sua satisfação em Deus. Eu, particularmente, estou muito triste porque li triste não no sentido de triste com as pessoas, mas triste com a situação de ver irmãos insatisfeitos com Deus. Essa é a verdade. E por estarem insatisfeitos com Deus, exclamam o que está dentro do seu coração, de uma forma que talvez não tenham total consciência do que estão dizendo. E aí a gente volta para o início e a gente vê o apontar e o dizer, vocês são mentirosos. Vocês são mentirosos. A igreja é mentirosa. Irmão, irmã, não tem igreja perfeita. Se você encontrar, eu vou usar essa frase, quem falou essa frase foi o Glauber uma vez, muito tempo atrás, eu vou usar ela de novo, e ele já usou outras vezes, eu vou usar ela de novo. Se você encontrar uma igreja perfeita e você passar a fazer parte dela, ela vai se tornar imperfeita. Não existe igreja perfeita. Não existe irmãos e irmãs perfeitos. Por isso que nós devemos olhar para o alto e buscar as coisas do alto e se satisfazer em Deus e em toda a sua plenitude. Paulo, quando ele diz assim, apresentar plenamente a palavra de Deus, quando Paulo está dizendo plenamente, é porque a palavra, ao ser totalmente anunciada, a palavra, na verdade, ao ser anunciada, ela traz ela completa o ser que está ouvindo. E aí já não lhe falta mais nada.
Ontem a gente estava no grupo e eu perguntei se alguém aqui sente um vazio no coração, ou sentiu algum vazio no coração. Alguém aqui sente que falta completar alguma coisa, sente um vazio no coração. Se não há Cristo em você, você sempre vai se sentir incompleto. Mas uma vez que Cristo está na sua vida, você tem que ter plena satisfação nele. Piper vai falar da satisfação de Deus de uma forma tão maravilhosa, se vocês puderem entrar no YouTube e ver depois lá ele falando da plena satisfação em Deus, de uma forma tão maravilhosa, que chega que a gente se emociona. Da alegria de você passar até os mesmos sofrimentos de Paulo e estar com um sorriso nos lábios, e abraçar o irmão que está do teu lado, e não se importar com a situação nem com as pessoas. Paulo estava preso e se sentiu alegre. Paulo estava preso naquele lugar e ele tinha todo o senso de responsabilidade do que ele deveria continuar a fazer. Ele não abriu mão em nenhum momento. Que nessa manhã eu e você possamos entender, para nós agora orarmos, que a adversidade que você está vivendo, a luta que você está vivendo, até mesmo quando você olha para as pessoas e não vê respostas delas, e você necessitaria disso, isso não acontece. Não deve arrancar de você a satisfação plena que você deve ter em Deus. Senão Jesus, na verdade, ainda não é suficiente na sua vida. Eu ia pôr aquele videozinho para encerrar, mas a gente já ouviu ele tantas vezes. Ouçam lá depois aquele videozinho que o irmão até colocou lá, que disse, a irmã colocou, né, que não se cansa de ouvir, onde aquele irmão em inglês ele canta que ele clama como o salmista dizendo: ó minha alma, porque está abatida, e depois ele diz: me sinto satisfeito em ti, a minha satisfação é em ti. Vamos ouvir? Vamos ouvir? A irmã já ouviu? Acho que não, né? Vamos ouvi-lo? Como é que era o nome lá? Como a gente tem internet aqui. E depois nós oramos. Brian? Hã? Brian? EI. BI? Não é que ele postou no Voxer? Não é fácil pegar o link de lá e clicar? Ei, Eu não tenho o Voxer aqui. EI. Você tem aí? EI. O celular vai. Aí o primeiro. Achei. Beleza. tá legendado. Se nós não entendermos que nós devemos viver como esse irmão, ele exclama de ser satisfeito. Mas ele não está legendado. Hã? Não está legendado. Não está legendado esse? Põe o nome deles, espaço. Aí o de baixo é o terceiro. Você mandou, tá legendado, né, Felipe? Tem, deixa eu ver. Achou. Ah, tem aí, Glauber? Enche mais rápido que aqui? Tá na mesma internet. Na aba. Desliguem as internet. Ninguém busca a internet do irmão aí. Vai demorar. É pesado. Tem 7 conectados. Tem 7 Vamos conectados? ligar.